Mais uma vez, nós abrimos, né, nossos corações, nossas mentes e entregamos ao Pai o nosso corpo como instrumento para que, através deste instrumento, possamos receber do alto as mais salutares presenças, né? As mais salutares conexões, a fim de que a gente receba esses conhecimentos que tanto nos são úteis, que tanto nos ajudam no dia a dia, porque temos passado por momentos muito difíceis, muito difíceis. Cada um de nós, de uma maneira ou de outra maneira, num campo da vida, às vezes em vários campos da existência, né? Temos experimentado conflitos, temos experimentado provas difíceis. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer, o que pensar. Às vezes a gente entra naqueles abismos profundos das crises existenciais, nos questionando por que que nós estamos passando por isso ou por aquilo, por que que Deus nos permite viver situações às vezes tão constrangedoras, tão difíceis de serem solucionadas. Às vezes nós começamos a trilhar com um pouquinho de esperança, com um pouco mais de fé, com mais coragem. Logo na sequência vem algum acontecimento e nos quebra as pernas de novo, né? E é uma prova em cima de outra prova, uma expiação em cima de outra expiação, e a gente fica se esforçando, né, para alimentar a nossa fé, porque nós também não podemos cair no erro de fingir que está tudo bem, porque isso é um erro, né? A gente não pode fingir que está tudo bem, e até eu vi há pouco tempo acho que a gente chama isso de meme, né? É uma coisa mais ou menos nesse sentido, em que a pessoa, tudo que acontecia com ela dava errado, ela, não, mas eu sou feliz, não, mas eu sou saudável, não, mas está tudo certo, não, mas é porque tem que ser assim. Não é. A gente não pode fingir que está tudo bem. O que tem que a gente fazer é ter um olhar diferente para todo esse sofrimento, para todas essas dificuldades pelas quais nós passamos, né? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, durante toda a nossa vida, nós passamos por reveses, por muitas situações difíceis, por momentos de muita dificuldade, né? Mas naquele tempo, sem ter o conhecimento que nós temos hoje, muitas vezes a gente se rebelava, né? A gente fazia da rebeldia a nossa arma de defesa. E a gente gritava, esbravejava, chorava, lamentava, como se isso fosse resolver nosso problema, né? Hoje a gente entende que isso não muda nada, às vezes até piora, né? Então, o que mudou hoje? Na verdade, os problemas às vezes mudam só de cenário, porque se a gente analisar a forma e o fundo dos nossos problemas, a gente vai ver que às vezes mudam só o cenário, só a forma. O problema continua sendo o mesmo, do mesmo padrão, né? Então é o que nosso querido Ascan sempre fala, olha, não adianta você mudar de cidade,
Não adianta você mudar de marido, mudar de esposa, não adianta você mudar de emprego, não adianta você mudar de país, não adianta nem você mudar de nome, se você não se propor conscientemente a mudar o seu padrão de pensamento, né? Então, vai continuar repetindo. A gente tem que ter um olhar diferente, né, para tudo isso que nos assola. Eu tive um desdobramento na semana passada, na quarta-feira, e um desdobramento muito interessante. Eu posso dividir com vocês. Porque eu me vi vestida, né, aos moldes das antigas patrícias, né, romanas, só que eu não estava em Roma, eu estava em Pompeia, né? E eu fui levada a Pompeia dos dias de hoje, mas trajando as vestes da Pompeia de 2000 anos atrás, né? E aí eles foram andando comigo pelas ruelas que são conservadas, né? Por aquelas ruas estreitas e pelas ruínas, e foram me mostrando aqueles corpos calcinados, né? E que foram engessados pelas cinzas vulcânicas, né? Na forma como eles estavam. Até tem a imagem que é recorrente na internet de uma criança que estava no colo da mãe dela no momento, e ela foi calcinada naquela posição do aconchego do colo materno, né? E eles me levaram lá para libertar algumas centenas de pessoas que continuavam ali, pregadas nos seus corpos calcinados há 2000 anos. Há 2000 anos. Vocês imaginem um espírito passar 2000 anos preso à imagem do seu corpo, porque ali não tem nem osso, porque o calor foi tanto, né, que simplesmente modelou o efeito piroplástico do vulcão. E ele preso ali por acreditar que é o fim. Em coma espiritual, porque existe o coma espiritual, sem querer acordar, 2000 anos de desperdício. Poderia ter reencarnado várias vezes, retomado seu caminho, né? E se ele desencarnou nessa circunstância, é porque ele plantou um vento e colheu tempestade. Em algum momento ele foi um membro daquelas tribos incendiárias que saqueavam de bárbaros, de tudo, né? Enfim, não interessa isso. Mas 2000 anos de prisão espiritual, de autoprisão e de prisão voluntária. Até que chega um momento em que a espiritualidade diz, não, vai lá, liberta aqueles corpos, porque eles só reconheceriam um igual a eles, né? Já que eles não aceitam a morte, não têm essa crença da vida após o túmulo. E aí eu fui usada para esse fim, né? Então eu fico pensando na nossa posição, né? Nossa posição diante das circunstâncias, diante do que nos acomete de chofre, como um vulcão, né? Como o Vesúvio. Porque ninguém esperava que o Vesúvio
fosse... Naquela época eles não tinham medidores, né? Eles não tinham... porque os vulcões, eles vêm precedidos de pequenos tremores, né? De pequenos sinais. Mas isso tudo para ele eram os deuses da época, né? O Vulcano, que era o deus da terra. Então, eles foram literalmente surpreendidos. E nós somos surpreendidos por vários vulcões todos os dias. É uma doença que acomete alguém da nossa família ou nós mesmos. É uma demissão que, depois de vários anos de um emprego supostamente estável, nós somos deparados, né, com a nossa presença no mercado, buscando colocação. É uma separação conjugal inusitada, pelo menos para nós, né? É uma crise financeira aparentemente sem remediação. Enfim, todos os dias o Vesúvio bate à nossa porta. O problema, ou a solução, é que nós sabemos fazer a leitura dos sinais, dos pequenos tremores, da fumaça, né? Nós sabemos fazer a leitura dos sinais porque a espiritualidade tem nos ensinado. Então, com essa leitura, nós temos como nos proteger, como nos precaver das piores consequências, né? Nós temos como nos isolar, nos esconder, enfim, buscar um abrigo que nos proteja dessa possível intempérie, desse furor telúrico da natureza. Só que, apesar das advertências, apesar dos ensinamentos, apesar, né, dos estudos, muitas vezes a gente se nega a entender ou a decifrar todos os sinais que os Vesúvios da vida nos mandam, né? E permanecemos incrédulos até que ele explode e a bomba cai em cima das nossas cabeças, né? Então, a gente precisa estar sempre preparado. Lembrando que, primeiro, nós não somos donos de nada, nem da nossa casa, nem do nosso emprego, do nosso trabalho. Não somos donos de nenhum bem. Não somos donos dos nossos companheiros e nem das nossas companheiras. Eles estão conosco porque eles querem e nós estamos com eles porque nós queremos. Eles são livres, nós somos livres. Não somos donos dos nossos filhos porque nós somos apenas os instrumentos que servimos de logística para trazê-los à Terra. Não somos donos nem do nosso próprio corpo. Portanto, aqui neste planeta, nós somos meros usufrutuários. Apenas usufrutuários. E aqui na Terra, o que nos cabe presentemente, até diferente de outros tempos em que o homem, para sentir-se seguro, ele tinha que acumular propriedades, lotes, terra,
terras, casas que pudesse alugar para outras pessoas, para que ele se sentisse tranquilo em relação ao seu futuro. Hoje, diferente destes tempos, a orientação mais segura que nós podemos ter é de acumular sabedoria, conhecimento. E através dessa sabedoria, encontrar o caminho que nos levará de volta à origem. O caminho que nos levará de volta à luz. E esse caminho não está em nenhum portal que te jogue para fora da Terra numa dimensão qualquer. Não está em nenhum resgate que nenhuma nave intergaláctica possa fazer, te tirando daqui e te levando para qualquer outro mundo. O caminho de volta à luz, de volta à origem, que te levará à paz. É um caminho muito pequenininho, muito curtinho, porque ele vai do cérebro até o coração. É um caminho para dentro. O ser humano que não se colocar a verdadeiramente se interessar em se conhecer, em conhecer os seus limites, em conhecer as suas capacidades, em buscar a se analisar, sabendo até onde ele consegue ir. Onde que está o seu teto? Onde que está o seu chão? O ser humano que consegue controlar, domesticar os seus monstros interiores, as suas feras indomadas até então. Aquelas feras que quando somos fechados por alguém no trânsito, nós as liberamos. Aquelas feras que quando nos sentimos injustiçados, nós as soltamos, deixamos que elas corram livre. Aqueles monstros que quando nos sentimos ofendidos, tomam forma a título de nos defender, a título de mostrar ao outro que ele está errado. Nós precisamos entrar para o nosso mundo interior com urgência, porque esse é o único lugar que poderá nos proteger. É o único abrigo seguro que todo ser humano tem para se esconder das rochas incandescentes que são disparadas pelos Vesúvios destes tempos.
que o homem não se iluda. Que o homem não se iluda. Porque são tempos de grandes provas, de grandes expiações. Isso não é profecia, isso é constatação. Quem quer que nos ouve e que pode afirmar que isso é uma utopia, que isso é um exagero. Mas Deus não desistiu do mundo. O Cristo não desistiu da humanidade. E a maior prova disto é que Ele continua enviando dia após dia milhares de novas sementes de luz, que misturado a essas ervas daninhas, que são a maior parte dos homens, estão se espalhando silenciosamente, trazendo novos comportamentos, novas atitudes, novos pensamentos. Lembram? Em Mateus capítulo 6, quando Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse: olhai os lírios do campo. Olhai os lírios do campo. Mais do que exortar a fé, este ensinamento serve a todos aqueles que hoje têm filhos, bebês, crianças, adolescentes. Porque esses são os lírios do campo, são as sementes que Cristo, pela vontade do Pai, tem semeado para fazer a nova terra. Os lírios do campo. E por que Ele orienta a olhar os lírios do campo? Porque é a oportunidade que o homem tem de aprender com aqueles que supostamente são mais jovens do que todos aqueles que são seus pais, tios ou avós. Na verdade, eles são muito mais velhos que todos vocês. Olhai os lírios do campo. Aprendei com os pássaros do céu, porque eles não semeiam e nem plantam, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu ou se alimentou como um deles. Já é tempo de todos serem responsáveis com o seu crescimento espiritual. Porque até agora, enquanto eram crianças espirituais e se comportavam como crianças espirituais, vocês foram guiados, puxados pelas mãos, levados ao seu destino.
ainda que fossem crianças rebeldes, birrentas, indóceis. Mas lembrando o apóstolo Paulo, agora que sou homem, me comporto como homem, tenho atitude de homem. Não se enganem, meus queridos. Vocês já não são crianças espirituais. Mas vocês são seres no limiar do seu despertar espiritual. Naquele estado alfa do sono humano, em que não se sabe se está acordado ou dormindo, assim estão suas consciências. Entre as paragens espirituais, o mundo verdadeiro, a realidade verdadeira e as ilusões impostas por essa Matrix, como muitos gostam de chamar. Essa ilusão coletiva, esse inconsciente coletivo projetado na sua mente concreta, e que esse seu apego ao corpo te faz acreditar que é real, que é verdadeiro. E no entanto, quando você faz a sua passagem, saindo dessa bola, dessa bola fictícia em que você está inserido, quando você faz a sua passagem para a verdadeira realidade, você não consegue levar nada disso, porque não é real. É ilusório. Então, voltando à nossa fala do início, em que você não é dono de nada, não se apegue. Não se apegue àquilo que você não pode levar deste plano. Casa. Para que você quer ter 2 casas? Sendo que tem pessoas na sua família que não tem nenhuma. Dinheiro, você só precisa do necessário para a sua sobrevivência, para a sua manutenção, claro, para o seu lazer. Para que você quer guardar, acumular moedas que você não vai levar? Deixar para os filhos? Não deixe dinheiro. Deixe educação. Deixe formação moral. Para que você está se apegando ao seu título de doutor, ao seu título de engenheiro, ao seu título de advogado, de médico, do que quer que seja? Se você não é isso, você está isto. E aqui, de onde nós estamos falando, você só será reconhecido pelo que você é, não pelo que você está. Nós nem te chamamos pelo nome, porque você não é o seu nome. Você está o seu nome. Para nós, vocês são cidadãos cósmicos, universais. Vocês não têm um nome. Pasme, vocês têm um número. Vocês são um número, um código binário.
todos são número. Todos, eu sou um número. Um código binário. É assim que tudo funciona no universo. As mensagens que são enviadas ao seu planeta, que vem em forma de hieroglifos, de agroglifos, de petroglifos, de todas as formas de comunicação. Tudo deve ser transformado em número, para que as mensagens possam ser decifradas. Porque é assim que nós nos comunicamos. Pela razão. Pelo pensamento. E não pensem que a razão está destituída de emoção. Fosse assim, e Deus não amaria, porque Ele é o racional superior. E Ele é todo amor. Então, o homem precisa ser sensato, coerente, concreto nos seus pensamentos e revesti-los de emoção, de emotividade, de amor. E aí sim, ele se comunicará com todo o universo, porque ele é facilmente interpretado. Mas o homem, que é só emoção, é um homem infantil. E o homem, que é só razão, é um homem louco. Compreendem essa polaridade? O excesso de lógica faz com que o homem se perca. O excesso de emoção faça com que o homem gire em torno de si mesmo. É preciso o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Pensar com a cabeça e colocar o coração na mente. Eu posso exemplificar. Eu falei ainda há pouco de uma separação conjugal inusitada. E aquele que foi surpreendido pelo decreto do outro de não querer mais partilhar uma vida em comum, se vê sem chão, porque ele analisa vários fatores. O primeiro e o principal de todos esses fatores é porque ele acredita que ama tanto o seu companheiro que não pode jamais viver sem ele. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação, muitas vezes diz respeito aos aspectos materiais, né? Como que eu vou fazer para sobreviver, como que eu vou fazer para continuar tendo este padrão de vida, se o outro, se a outra era a minha parceira nessas conquistas, etc. e tal. E depois entram vários outros fatores. Vamos ao primeiro fator. Eu não posso viver sem meu companheiro ou sem minha companheira.
Quem é que está pensando aí? É o coração. É o coração. O coração está pensando somente pela emoção. E aí, o que essa pessoa faz? Ela chora, ela se tranca, ela entra em depressão, ela se anula, ela se perde. Qual é esse comportamento? O da criança emocional. Porque a criança emocional, quando você tira o brinquedo dela, a distração dela, ela chora, ela dá birra, ela esperneia, ela grita. E é por isso que eu disse que quem age só pela emoção é uma criança emocional. Age como uma criança. E aí? Ela vai morrer? Não. Ela vai sobreviver. Depois que ela der muita birra, depois que ela criar muita dificuldade para o companheiro em todos os níveis, depois dela fazer os próprios filhos, eu estou dizendo ela, a pessoa, não a mulher ou o homem. Depois de fazer os filhos sofrerem, depois de fazer toda a família sofrer, depois dela criar N situações, ela criar N situações de caos, porque ela não quer perder o brinquedo. Né? Ela se apaixona por outra pessoa. Ela se apaixona por outra pessoa. E aí ela olha para trás e fala, como que eu pude ser tão infantil em relação àquele fulano, àquela fulana, porque não merece o amor que eu tinha por ele. Sabe por que não merece o amor que a pessoa tinha por ele? Porque aquilo não era amor. Aquilo era posse. Posse. Aquilo era comodidade. Aquilo era paixão. E desde quando paixão é amor? Paixão é o início de algo que pode se tornar amor. Mas muitas vezes a pessoa cultiva só a paixão. E aí a paixão é posse sexual, a paixão é posse emocional, a paixão é posse pessoal, e a paixão vem acompanhada de ciúme, vem acompanhada de loucura, vem acompanhada de escândalo, vem acompanhado de várias coisas que inevitavelmente levam o outro a uma ruptura. E de quem é a culpa? É do outro? Não. É da criança emocional que não trabalhou em si a razão junto com a emoção. Porque se ela tivesse trabalhado a razão com a emoção, ela teria controlado os seus ímpetos, ela teria controlado os seus impulsos, ela teria transformado a paixão em algo sustentável, ela teria construído uma sustentação para o seu relacionamento. Vamos ao segundo ponto. A pessoa está desequilibrada, porque além do emocional, ela está preocupada com o quê? Partilha de bens. Quem vai ficar com o quê? Quem vai ter prejuízo? Quem vai ficar com o lucro? Pensão alimentícia, pensão de alimentos. E aí, nesse ponto, entra muita questão dos filhos como arma, como armas de vingança, de retaliação, de N coisas, né? E aí a pessoa, ela não está usando o coração, ela está usando a razão. E ela usa essa razão como forma de quê? De vingança, né? Que se eu estou infeliz, o outro também tem que estar infeliz. Né? E ela chega num ponto de criar dificuldades, ela chega num ponto de criar
situações adversas, que ela chega às raias da loucura. Eu estou dando um exemplo superficial, claro que eu não vou me aprofundar, mas para vocês entenderem que não se pode agir só com o coração. Agir só com o coração é num caso, como neste exemplo que eu estou dando, uma mãe de família, por exemplo, que eventualmente, né, o esposo tenha se separado dela, e ela, por raiva, ela por orgulho, dizer que não quer a pensão de alimentos aos quais os seus filhos têm direito, porque eu não preciso do fulano. E ela precisa. Entendem isso? Eu vou sair de casa, eu não quero nada, eu não me interesso por nada, eu não quero nada que seja dessa pessoa, que essa pessoa tem... Não, não é assim. Entendam uma coisa. As leis humanas são ensaios para as leis divinas. O que é justo, é justo. Então você tem que usar a razão e a emoção em tudo. Bateram no seu carro. Não vou entrar na justiça, não, porque hoje eu já sou uma pessoa do bem, deixe isso para lá. Por que você vai deixar para lá? Não seria uma oportunidade de você, através da justiça humana, levar ao outro o ensinamento de que ele tem que obedecer às leis, que ele tem que parar no farol, que ele tem que obedecer às regras de trânsito? Porque, infelizmente, o homem só aprende quando pesa no seu bolso. Então, nós precisamos aprender a discernir. Isso é o caminho para a evolução espiritual, do qual nós iniciamos a nossa fala no encontro anterior. E esse caminho para a evolução espiritual, ele começa indo para dentro, se conhecendo, se analisando. A partir do momento que você se conhece e você se respeita, porque você sabe quem você é, e você não aceita nada menos do que você é capaz, e você se coloca no seu lugar, e você usa dos seus atributos com discernimento, e você pratica o bem, e você é honesto, e você é justo, é honrado, o que você faz em relação ao outro? Se você está respeitando o outro, porque você se respeita, e a gente só dá aquilo que possui. Se você dá liberdade ao outro, porque você tem a sua própria liberdade. Se você é justo com o outro, porque você é justo com você. Se você perdoa o outro, porque você também se perdoa. Se você honra o outro, porque você se honra. Então, por que o ser humano ele atrasa a sua evolução espiritual sendo tão infantil? Me respondam. Agindo somente, não é nem pela emoção, é pelo instinto. Quando ele manifesta ciúmes infundados, cerceia a liberdade do outro de forma déspota,
como se ele ainda fosse um senhor de engenho e o companheiro, a companheira ou os filhos fossem os seus escravos de antanho. E por que, como uma criança mimada, exige que os outros o respeitem se ele não respeita o outro? Exige que o outro respeite as leis de trânsito quando ele próprio não cumpre. Vai para a rua, briga pelos direitos coletivos, quando dentro da sua casa ele não é exemplo. Que tipo de evolução espiritual o homem está buscando? Em primeiro lugar, vai para dentro de si, faça uma autoanálise, se conheça. E aí, a partir desse autoconhecimento, busque crescer. Porque você já não é uma criança espiritual. Comporte-se como um ser adulto que você é. Porque às vezes nós temos adolescentes, crianças que nos ouvem e que são muito mais maduros. E não tem mais tempo, senhores. Claro que com muita alegria vai chegar a hora de dizermos a vocês, lembram que eu disse que não havia mais tempo? Todos os dias nós recomendamos, vivam um dia de cada vez, porque vocês têm o agora em suas mãos. E o agora é um presente, literalmente, é um presente. Sente-se à mesa com seus filhos, faça pelo menos uma refeição por dia com a sua família, ainda que seja um lanche leve. Sentem-se juntos, conversem. São espíritos diferentes. Se estão na fase de lamentar, de reclamar, de se rebelar, ouça. Se for chamado a dar opinião, que a sua palavra seja palavra de conforto, de esclarecimento, sem ser piegas, sem ser o doutor da lei, sem ser o doutor sabe tudo, apenas aquele membro da família que tem um pouco mais de experiência e que pode acalmar, aquietar as mentes, os corações. Porque eu não sei se os senhores notaram, mas os senhores, como há algum tempo, nós batemos muito nessa tecla, sois luzes, lembram disso? Quando nós insistimos, diferente de agora que estamos insistindo para viver o dia de hoje, nós insistimos para que todos aprendessem a ser luzes. Você é a luz da sua casa. Você é a chama viva da sua casa. Você é o instrumento que o Cristo colocou para guiar a sua família. Sua família é difícil? Tem pessoas difíceis? Certamente é porque você tem maestria para estar entre eles. Seja o exemplo, ainda que muitas vezes ser exemplo é manter-se em silêncio, porque às vezes o silêncio é eloquente, fala mais que 1000 palavras. Não revidar, né, as bravatas, não bater de frente com os impropérios, silenciar com humildade,
praticar uma prece em silêncio naquele momento, pedir paciência ao Cristo para atravessar aquela ventania e acredite, ela passará. E o outro, mesmo que não te diga, ficará envergonhado diante da sua atitude. Isso é o que Eusébio fala. Não adianta acreditar na imortalidade da alma. Não adianta acreditar na reencarnação, na evolução, se você não iluminar o seu coração. Iluminar o seu coração. E esse iluminar o coração, ao contrário do que todos aprenderam até hoje, é pela luz que vem da razão. Não a razão doentia, aquela mesma razão que foi praticada pelos senhores lá na Renascença, lá no Iluminismo. Não é essa a razão. É a razão que o codificador, né, trouxe como exemplo. A fé raciocinada, o amor raciocinado, a emoção raciocinada. Porque, voltando ao exemplo que eu dei da separação conjugal inusitada, e aquela criança emocional que se descabela e que passa cinza no corpo, como os indianos fazem, e que arranca os cabelos, né? Voltando a este exemplo, e que a pessoa diz que eu vou morrer, eu não consigo sobreviver, porque essa pessoa é tudo que eu tenho no meu coração, ela é a minha vida. Isso é a maior blasfêmia. Sabe por quê? Porque quem ama verdadeiramente liberta. E se o outro é tão amado por você, se ele verdadeiramente é amado por você, deixe que ele vá. Deixe que ele percorra os caminhos que ele tiver que percorrer, porque talvez ele ainda necessite do aprendizado. E depois que ele passar por todos os caminhos, se ele for realmente seu grande amor, ele voltará para você. Pode acreditar, ele voltará para você, ainda que não seja nessa existência. Haja vista tantos relacionamentos, né, expiatórios. Por que relacionamentos expiatórios? Um já está num grau bem mais adiantado de evolução, de sabedoria, e aceita muitas vezes a missão de receber aquele companheiro renitente nas transgressões. É difícil? Claro que é, porque se fosse fácil não precisava reencarnar, né? Então aprendam a se desapegar inclusive das pessoas. Desapegar dessa posse que você sente em relação aos companheiros, aos filhos, aos netos, às companheiras, enfim. Você não é dono de ninguém, nem do seu próprio corpo. Você está de viagem.
E aqui não é a sua casa. Você vai seguir para a sua casa. E quem é afinizado ao seu coração, certamente é da mesma casa que você. E certamente vai para o mesmo lugar que você. Então não se preocupe. Não se preocupe com separações, não se preocupe com mortes prematuras, não se preocupe com mortes naturais, não se preocupe. Porque se essas pessoas forem afinizadas ao seu coração, essa conexão não é rompida, não é quebrada com a morte. E o desapego é essencial no processo evolutivo. Como que você vai iluminar o seu coração estando calmo, tranquilo? Se você está preso, se você criou algemas pesadas que não deixam você voltar para sua casa, que te prendem a um planeta que não te quer mais. Há pessoas que precisam cumprir a sua parte aqui no planeta e que você está onerando, que você está obsidiando, que você está... Não pode. Cada um tem que seguir o seu caminho, livre, leve. O outro vai te encontrar. Você vai reencontrar o outro. Então é preciso trabalhar isso. Você não terá paz enquanto você estiver olhando para trás. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Faça o seu melhor pelos seus filhos, pela sua família como um todo, pelos seus amigos. Dê o melhor de você. Mas quando Deus te chamar, ou chamar qualquer um deles, deixe que eles se vão. Deixe, liberte-os. E quando chegar a sua vez, você os reencontrará. Se você seguir o seu caminho, olhando para frente e não para trás, você andará rapidamente. Você será livre. Você estará iluminado. Você estará com seu coração em paz, porque você fez o seu melhor. Dentro do seu possível. E esse caminho de libertação, ele começa com o olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você se depara com os seus monstros. Você precisa acalmá-los, domesticá-los, mas também você se depara com os seus erros, com os seus milhares de erros, com as suas centenas de erros. E aí o quê? Você para no tempo, você fica ali parado, olhando para os seus erros, arrependido, desesperado, conflituoso? Não! Olhe para o seu erro. Entenda por que você cometeu aquele erro naquele momento. Se estude, se coloque a analisar, a se estudar. Qual era a circunstância? Qual era a situação? Como era aquele momento? A sociedade naquele momento? Qual era a cultura daquele momento? Qual era a minha situação financeira naquele momento? O que me levou a cometer aquele erro naquele momento? E então você encontrará, sim, motivos para se perdoar. Não para se justificar, não. Para se perdoar. Porque a partir do momento em que você compreende o contexto em que você cometeu aquele erro, você também vai encontrar
motivos para não cometê-los mais. Porque você hoje não é o mesmo de você ontem. Hoje, com o conhecimento que você tem, com a sabedoria que você tem, você não cometeria aquele mesmo erro. E hoje você está tão consciente que nem novos erros você é capaz de cometer. Talvez deslizes. Entendem o que eu estou falando? Todos erraram. Todos. Ninguém aqui está isento. Todos. Mas é preciso olhar com a razão para esses erros. De frente. Não é esconder de você mesmo aquele erro que nem você quer. Não, olhe para ele. Te dói? Mas olhe para ele. Eu errei. Mas procure estudar por que foi que você foi levado a cometer aquele erro. Isso não é autoindulgência. Isso é compreensão, é entendimento, é sabedoria. Porque você não aprende jogando a sujeira para baixo do tapete. Não é assim que você aprende. Você aprende é quando você promove a limpeza, a faxina. É quando você olha para a sujeira que você fez e, em vez de colocar ela debaixo do tapete e se negar a enxergá-la, você coloca ela no devido lugar, ali num cantinho do seu inconsciente, onde ela estará lá para te lembrar de não cometer outras coisas similares. Até chegar o momento em que você é totalmente incapaz de cometer aquele mesmo tipo de delito, e então aquele erro, ele se desfaz. Magicamente ele vai se desestruturando, e vai devolvendo ao universo todas aquelas moléculas de forma pensamento que os mantém vivos dentro das suas cabeças, ainda que bem escondido. É assim que é. Então, a nossa intenção aqui nessa noite, hoje, é trazendo essa parte, a terceira parte, na verdade, do parágrafo, 26, lá do capítulo 2, na preleção de Eusébio, quando ele fala que o que adianta você acreditar na vida após a morte? O que adianta você acreditar na imortalidade da alma, em reencarnação, se você não promove a iluminação do seu coração? Se você acredita na continuidade da vida, por que você não está fazendo algo, que, como disse André Luiz em outras obras, te dê bônus horas, te dê créditos, porque você vai precisar desses créditos para poder ter bônus de viver com aquelas pessoas que são afinizadas ao seu coração, aquelas pessoas com as quais você quer reencontrar, de ter uma moradia. Nada disso é de graça, senhores. Você quer ter moradia, você quer ter roupas, você quer ter convívio, lazer. Tudo isso tem um preço. Só que não são patacos de prata, não são moedas de ouro, não é papel fiduciário. De nada aqui vale dólar, vale euro.
real. Isso não tem valor. São as suas atitudes. São seus pensamentos. É isso que vale. Então, eu vou deixar essa reflexão aos senhores nessa noite. Meu canal preparou um estudo de 25 páginas para que eu destrinchasse com os senhores, mas nós vamos deixar essas lâminas para um próximo encontro. Eu vou deixar essa reflexão com os senhores nessa noite, né? De fazer essa autoanálise. Quem eu sou? O que eu espero da vida? Como eu sou em relação à minha família? Qual é a visão que a minha família tem de mim? Vocês já tiveram coragem para perguntar à sua família? Com que olhos vocês me veem? Como vocês me veem hoje? Vocês são capazes de estabelecer um paralelo em como eu era há um ano atrás, como eu estou hoje? Porque são poucos que têm essa coragem de perguntar ao outro. O que é que eu estou fazendo para melhorar a vida de vocês? De real. Onde que vocês percebem meus maiores e mais graves erros? Essas perguntas são perguntas que cada um deve fazer a si mesmo e deve fazer ao outro. No momento certo, na hora certa. Não é forçando situações. Não é escrevendo e mandando na rede social perguntando. Não é assim. É um olhar para o outro. Olho no olho. De mãos dadas numa mesa, se possível, após uma refeição saudável, uma conversa saudável. Uma vez por semana, reunir-se com a sua família, se não for possível, uma refeição por dia junto da sua família. Uma vez por semana, sentarem-se juntos à mesa, não no sofá. Sentarem-se juntos à mesa. Porque se vocês são uma família, é porque vocês são seres que precisam se ajudar uns aos outros. E se você está aqui agora, me ouvindo neste momento, é porque talvez a maior responsabilidade seja a sua. Então não delegue a terceiros aquilo que te cabe. Faça a sua parte. Com todos. Não é só com seus filhos e companheiros, com todos. Faça o seu melhor, dentro do seu possível. Tenho dito. Câmbio final.